Sempre acreditei que conhecia o homem com quem me casei. 20 anos de convivência, 2 crianças, uma rotina tranquila e previsível. Ricardo sempre foi aquele tipo de homem que todos elogiavam. Educado, respeitado, um advogado de prestígio. Eu costumava pensar que era uma mulher de sorte. Mas o tempo tem um jeito cruel de arrancar as máscaras mais bem coladas. Lembro-me do som da chaleira todas as manhãs, do cheiro do café fresco misturado ao perfume amadeirado dele e da voz doce de Daniela chamando mamãe do quarto. Tudo parecia tão perfeito que eu jamais imaginaria o que estava prestes a descobrir e como isso mudaria completamente o rumo da minha vida. Às vezes, a verdade se esconde nos detalhes mais simples. Um olhar, um gesto, uma ausência. E foi justamente isso que começou a me incomodar. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, que me faziam sentir que algo estava fora do lugar. Eu só não sabia que o inferno estava tão perto e que um simples clique em uma câmera seria o início do meu despertar. Sempre acreditei que a felicidade morava nas pequenas rotinas. Acordar cedo, preparar o café enquanto o sol ainda nascia por trás das cortinas da cozinha, ouvir o som das risadas de Daniela e Miguel disputando o último pão de queijo da cesta. Ricardo chegava logo depois, de terno e sorriso confiante, pronto para mais um dia no escritório. Aos olhos de qualquer pessoa, éramos a família ideal, e por muito tempo eu também quis acreditar nisso. Havia algo de quase cinematográfico na maneira como ele me olhava nas reuniões de família. As pessoas diziam que tínhamos uma união admirável, construída sobre respeito e amor. Eu concordava com um sorriso tímido, sem imaginar que aquele olhar, tão cheio de doçura aparente, escondia um abismo que eu ainda não conhecia. A casa cheirava a lavanda e tranquilidade, mas por trás desse aroma havia uma tensão que só mais tarde meu coração conseguiria decifrar. Ricardo era o tipo de homem que parecia dominar qualquer ambiente. Sua voz firme, o porte elegante e a calma com que resolvia os problemas inspiravam confiança em todos. Ele tinha essa habilidade de fazer os outros acreditarem nele. E eu, talvez mais do que ninguém, fui sua maior espectadora. Por anos, fui cega pelo encanto da estabilidade, acreditando que segurança era sinônimo de amor. Mas às vezes, o silêncio de uma casa diz mais do que qualquer palavra. Daniela, que antes corria para o colo do pai, começou a preferir o quarto, sempre alegando cansaço ou tarefas da escola. Miguel, mais novo, não percebia, mas eu comecei a notar. Havia algo nos olhos dela. Uma espécie de medo contido, uma sombra que não combinava com sua idade. Ainda assim, eu empurrava essas sensações para debaixo do tapete das minhas próprias negações. Afinal, quem quer acreditar que o lar que construiu com tanto amor pode esconder monstros? Continuava fingindo normalidade, preparando o jantar, perguntando sobre o dia e sorrindo como se tudo estivesse bem. Hoje entendo que o pior tipo de cegueira é aquela que a gente escolhe ter. Eu via os sinais, mas escolhia não enxergar. Era mais fácil acreditar que minha filha estava apenas passando por uma fase, que o tempo resolveria tudo. Só que o tempo, às vezes, não cura. Ele apenas revela. E foi justamente quando o silêncio se tornou insuportável que algo dentro de mim começou a mudar. Ainda não sabia o que estava prestes a descobrir, mas meu coração já pressentia. Aquela vida perfeita estava prestes a desmoronar. Os dias começaram a pesar de um jeito diferente. Daniela, antes tão falante, passou a evitar qualquer conversa mais longa. Eu perguntava como havia sido a escola, e ela respondia com monossílabos, sempre olhando para o chão. Às vezes, eu a via trancar o quarto, coisa que nunca tinha feito antes. O som da chave girando na fechadura me deixava inquieta, mas eu tentava me convencer de que era apenas a adolescência chegando. Essa fase confusa em que os filhos se afastam para se descobrirem. Mas havia algo mais. Uma tensão invisível pairava quando Ricardo chegava em casa. Daniela mudava o semblante, ficava pálida, se recolhia ao quarto e desligava o celular. Eu percebia o medo nos gestos, na forma como ela se encolhia quando o pai passava por perto.
Você está bem, filha? Eu insistia. Ela respondia apenas: tô sim, mãe, com aquele sorriso forçado que doía mais do que qualquer resposta direta. Comecei a observar os detalhes. O quarto dela, sempre organizado, agora parecia um refúgio desordenado. As roupas espalhadas, os cadernos fechados, a janela constantemente entreaberta, como se precisasse de ar. Às vezes, ouvia choros abafados durante a madrugada, mas, quando batia à porta, ela dizia que era só um pesadelo. Eu a abraçava e sentia o coração dela acelerado, pulsando medo, mas minha mente insistia em achar explicações lógicas. Ricardo, por outro lado, parecia o mesmo homem de sempre. Educado, atencioso, pronto para oferecer justificativas suaves para qualquer desconforto. Ela anda muito no celular, Rosa. Essas influências da internet deixam os jovens estranhos, dizia com um tom que misturava autoridade e desprezo. E eu, ainda confusa, queria acreditar. Mas a mãe dentro de mim gritava que havia algo errado. Certo dia, quando entrei no quarto para deixar roupas limpas, encontrei uma boneca caída no chão. Era a mesma que Daniela carregava desde pequena, mas o olhar da boneca, sim, aquele olhar fixo de brinquedo esquecido, me causou um arrepio. Era como se guardasse segredos que eu ainda não estava pronta para ouvir. Passei a evitar sair de casa por muito tempo. Queria estar perto, observar, tentar entender o que acontecia sem alarmar ninguém. E, quanto mais eu me aproximava, mais Daniela se retraía. Era como se minha presença a machucasse, como se ela tivesse medo de confiar até em mim. E foi então, numa manhã de domingo, enquanto eu dobrava lençóis, que percebi o início da virada. Encontrei algo escondido sob o travesseiro dela, algo que mudaria tudo e me tiraria o chão de uma vez por todas. Era uma manhã comum, dessas em que o sol entra pela janela sem pedir licença. Eu estava arrumando o quarto da Daniela, dobrando roupas e tentando colocar em ordem o que o silêncio dela bagunçava por dentro de mim. Quando levantei o travesseiro, senti algo duro por baixo. Um pequeno caderno de capa azul, com as pontas desgastadas e uma fita vermelha servindo de marcador. Não era um simples diário. Era um segredo esperando para ser lido. Meu coração disparou. Fiquei parada por alguns segundos, encarando aquele objeto como se ele respirasse. Uma parte de mim queria respeitar o espaço da minha filha. A outra, guiada por um instinto materno quase selvagem, sabia que aquele caderno guardava respostas que eu precisava encontrar. Sentei-me na cama, respirei fundo e, com as mãos trêmulas, abri na primeira página. As palavras pareciam gritar mesmo escritas com caligrafia suave. Frases curtas, confusas, repletas de medo. Ela falava de pesadelos, de sentir-se suja, de não conseguir dormir. Em algumas partes, os traços ficavam mais fortes, quase rasgando o papel, como se a dor precisasse de força para sair. Ele entra no meu quarto, dizia um trecho. Senti o chão desaparecer sob meus pés. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que eu conseguisse entender tudo. Lá e reli aquelas linhas, tentando negar o que estava diante de mim. Minha mente buscava explicações. Talvez fosse um sonho, uma metáfora, um mal-entendido. Mas cada palavra era uma ferida aberta, uma denúncia silenciosa que minha filha vinha carregando sozinha há tempo demais. Corri até o banheiro, lavei o rosto e me olhei no espelho. Eu não me reconhecia. A mulher refletida ali tinha o olhar vazio e o peito esmagado pela culpa. Como eu não percebi antes? Como não ouvi os gritos escondidos nos silêncios dela? Tudo o que eu queria era protegê-la. E mesmo assim, algo terrível estava acontecendo debaixo do meu próprio teto. Fechei o diário e o abracei contra o peito, como se fosse o próprio coração da minha filha pulsando ali, pedindo socorro. Cada página era uma confissão, e cada confissão uma facada. Eu sabia que, a partir daquele momento, não haveria mais volta. A vida que conhecíamos estava ruindo, e eu precisava descobrir até onde ia aquele horror. Foi então que decidi observar tudo com outros olhos. As madrugadas que pareciam inocentes, os sons sutis no corredor, os passos que eu fingia não ouvir.
O diário me havia aberto uma porta, e por mais que doesse, eu sabia que precisaria atravessá-la para descobrir a verdade. Depois que li o diário, nada mais parecia igual. As noites, que antes traziam descanso, se tornaram longas vigílias de ansiedade e medo. Eu passava horas deitada ao lado de Ricardo, fingindo dormir, enquanto meus ouvidos atentos buscavam qualquer ruído fora do lugar. E eles vinham. Passos leves pelo corredor, o rangido da porta de Daniela, o sussurro quase inaudível de alguém respirando onde não devia. Cada som se transformava numa punhalada silenciosa. O relógio da sala marcava sempre o mesmo horário, 2h17 da manhã. Era como se o mal tivesse escolhido um momento exato para se manifestar. Ricardo dizia que levantava para beber água ou revisar um processo importante, mas eu já não acreditava em nenhuma palavra. O olhar dele, antes sereno, agora me parecia frio, distante, carregado de uma calma que escondia algo mais sombrio. Certa madrugada, desci até a cozinha para confirmar suas desculpas. As luzes estavam apagadas, mas a porta do quarto de Daniela estava entreaberta. Meu coração parou. O instinto materno me mandava correr, mas o medo me paralisava. Fiquei ali, escondida atrás da parede, ouvindo apenas o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Quando ele saiu, ajeitando a camisa, tudo em mim gritou. Corri para o quarto dela e encontrei Daniela tremendo, com os olhos marejados e o corpo encolhido. Foi só um pesadelo, mãe, ela sussurrou. E eu, covarde naquele instante, apenas a abracei. Senti que ela queria dizer mais, mas não tinha forças. Aquele abraço carregava o peso de um segredo que nenhuma criança deveria suportar. Quando voltei para o quarto, Ricardo já dormia profundamente, como se nada tivesse acontecido. O contraste entre o sono dele e o meu desespero me fez entender que vivíamos em mundos completamente diferentes. Passei a observar cada gesto dele durante o dia. O toque carinhoso demais, o elogio desconfortável, o olhar que demorava segundos a mais do que o normal. Comecei a anotar mentalmente cada detalhe, construindo dentro de mim uma linha invisível que ligava todos os indícios. Eu precisava de provas, de algo que fosse além da minha intuição, porque no fundo eu sabia. Ninguém acreditaria em mim se eu o acusasse sem mostrar o que eu via. Foi nesse ponto que uma decisão nasceu em silêncio, no meio da dor e da raiva. Eu não podia continuar esperando que o destino revelasse a verdade. Eu teria que arrancá-la com as próprias mãos. E para isso, precisaria observar sem ser vista. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo saía para o trabalho, olhei para o teto da sala e imaginei. E se eu pudesse ver o que acontece quando eu não estou por perto? Foi ali, entre o medo e a coragem, que a ideia das câmeras nasceu. Passei os dias seguintes com um nó na garganta e uma determinação silenciosa queimando por dentro. Eu precisava saber a verdade, mas o medo de confirmá-la me dilacerava. Ainda assim, fui até uma loja de eletrônicos e comprei um kit de câmeras de segurança. O atendente me explicou cada detalhe com entusiasmo, sem imaginar o motivo real por trás da minha compra. Voltei para casa tremendo, com a sensação de estar cruzando uma fronteira invisível entre a ingenuidade e a verdade. Esperei Ricardo sair para o trabalho e Daniela ir à escola. Fechei as cortinas, desliguei o celular e comecei a instalar as câmeras sozinha, em silêncio absoluto. Uma na sala, outra no corredor. E a principal, a mais discreta, no canto do quarto da minha filha, camuflada entre livros e pelúcias. Senti o peso moral daquela decisão. Uma parte de mim se perguntava se estava invadindo o espaço dela, mas a outra, movida pelo instinto materno, sabia que precisava fazer o que fosse necessário para protegê-la. Enquanto fixava os cabos, o suor escorria pela testa e o coração batia descompassado. A cada movimento, lembrava das madrugadas, das desculpas de Ricardo, dos olhos assustados de Daniela. Cada parafuso que eu apertava era uma tentativa desesperada de recuperar o controle da minha própria casa. Quando terminei, sentei no chão da sala e chorei em silêncio, exausta e com medo do que viria. À noite, fingi normalidade. Preparei o jantar,
Ouvi as histórias triviais de Ricardo sobre o escritório e sorri, como sempre fazia. Mas dentro de mim, a mulher ingênua havia morrido. Eu já não era a esposa que confiava, era a mãe que observava. E pela primeira vez, o poder estava nas minhas mãos. O poder de enxergar o que antes se escondia nas sombras. Nos dias seguintes, cada madrugada se tornou um teste de resistência. Eu revia as gravações religiosamente, em silêncio, com o fone no ouvido e o coração prestes a explodir. As primeiras noites não mostraram nada além de passos e ruídos triviais. Por um momento pensei em ter exagerado, em estar transformando o medo em paranoia. Mas a intuição não se cala quando algo está errado. Numa madrugada de sexta-feira, enquanto todos dormiam, a tela piscou com um movimento súbito no corredor. A imagem era nítida. Ricardo caminhava devagar em direção ao quarto de Daniela. O relógio marcava 2h17, o mesmo horário, o mesmo inferno prestes a se repetir. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Respirei fundo, tentando reunir coragem para continuar assistindo. No fundo, eu sabia que, depois daquela noite, nada mais seria como antes. As mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o controle do monitor. O som da chuva lá fora parecia acompanhar o batimento frenético do meu coração. Na tela, Ricardo aparecia abrindo devagar a porta do quarto de Daniela. A luz suave do abajur desenhava sombras nas paredes e o silêncio era cortado apenas pelo ranger da madeira sob os passos dele. Por um instante, eu quis desligar tudo, fingir que não via. Mas havia algo dentro de mim, talvez a própria verdade, me obrigando a continuar. O que vi em seguida destruiu tudo o que eu acreditava sobre amor, família e confiança. Ele se aproximava da cama dela com gestos que nenhuma explicação seria capaz de justificar. Eu congelei. Era como se o ar tivesse desaparecido da sala. Não havia mais dúvida, não havia mais inocência possível. Era o próprio mal disfarçado de homem, de marido, de pai. Gritei sem som. Chorei sem lágrimas. O corpo queria reagir, mas a alma estava em pedaços. Assisti àquela cena mais de uma vez, como se precisasse garantir que não estava enlouquecendo. Cada repetição do vídeo era uma nova punhalada. Lembrei das vezes em que ela se calava, dos olhares assustados, das desculpas inventadas. Tudo agora fazia sentido. Um sentido que eu jamais quis compreender. O chão da sala parecia girar, e a única coisa que consegui fazer foi cair de joelhos, abraçada a mim mesma, implorando a Deus que aquilo fosse um pesadelo. Passei a madrugada inteira acordada, com o olhar fixo na tela apagada e a alma completamente despedaçada. Quando o sol nasceu, ele estava ali, na cozinha, preparando café, como se nada tivesse acontecido. Sorriu, me deu um beijo na testa e perguntou se eu havia dormido bem. Foi o beijo mais frio que já senti na vida. Naquele momento, entendi o verdadeiro significado da palavra repulsa. Daniela desceu logo depois, com o semblante abatido e os olhos fundos. Eu a observei em silêncio, com o coração em guerra entre o amor e o ódio. Queria abraçá-la e prometer que a dor tinha acabado, mas ainda não era a hora. Precisava agir com cuidado, com estratégia, com coragem. Pela primeira vez, não como esposa, mas como mãe de verdade. Durante o café, a voz dele soava distante, quase absurda. Cada frase que dizia, cada gesto, cada sorriso, era uma afronta. E eu, mesmo dilacerada, mantive a calma. Dentro de mim já não havia medo, apenas uma decisão silenciosa. Ele jamais voltaria a tocar em minha filha. Naquela manhã, o amor morreu e a justiça começou a despertar. Eu sabia que não poderia mais adiar o inevitável. A verdade havia sido revelada e agora era minha vez de agir. Não lembro exatamente como encontrei forças para levantar naquele dia. O corpo tremia, mas havia uma energia estranha me sustentando. Talvez fosse o instinto materno. Talvez fosse a própria fúria transformada em coragem. Esperei ele chegar do trabalho como se fosse uma noite qualquer. Preparei o jantar,
Acendi as luzes e deixei o vídeo pausado na tela do notebook à vista, no centro da mesa. Quando ele entrou na cozinha e me viu ali, parada, algo no meu olhar fez com que o sorriso habitual desaparecesse. "Senta", eu disse, com a voz fria. Ele obedeceu, ainda confuso. Apertei o play. O som do vídeo preencheu o ambiente e em poucos segundos o silêncio tomou conta. O rosto dele empalideceu. As mãos suadas tentaram alcançar o computador, mas eu fui mais rápida. "Toca nela mais uma vez, e eu mesma te mato", sussurrei com os dentes cerrados e o coração em chamas. Ele tentou se justificar, balbuciando desculpas absurdas. Falava de mal-entendidos, de manipulação, de doença. Mas nada podia apagar o que eu tinha visto com meus próprios olhos. Gritei tanto que minha voz saiu arranhada. A dor virou raiva e a raiva virou força. Foi então que Daniela apareceu na porta, pálida, tremendo, com as lágrimas escorrendo. Quando viu o pai, deu um passo atrás, e naquele gesto, tão simples, toda a verdade se confirmou diante dele e de mim. "Desde os 14 anos, mãe", ela sussurrou com a voz quebrada. As palavras dela ecoaram como um trovão dentro de mim. Caí de joelhos, chorando, sentindo o peso de cada noite em que eu havia fechado os olhos para não ver. Ricardo tentou se aproximar dela, mas eu o empurrei com uma força que não sabia ter. A máscara dele havia caído de vez, e no lugar do homem que eu conhecia estava um monstro, frio e covarde. Corri até o quarto e comecei a arrumar uma mala às pressas. Daniela tremia, sem entender o que aconteceria. "A gente vai embora, agora", eu disse. Peguei documentos, o diário, o pendrive com as gravações e algumas roupas. Ricardo gritava atrás de mim, ameaçando, implorando, tentando manter o controle da situação. Mas era tarde demais. Ele já não mandava em nada. Naquele instante, compreendi o verdadeiro significado da palavra limite. Não havia mais espaço para dúvida, nem para perdão, apenas para proteger. E quando fechei a porta daquela casa, senti como se o ar voltasse a entrar nos meus pulmões depois de anos sufocada. Mas o inferno ainda não tinha terminado. Eu sabia que precisava correr antes que ele reagisse. Aquela fuga seria apenas o começo de uma nova batalha. Uma pela vida, pela verdade e pela alma da minha filha. Fugimos naquela madrugada como quem tenta escapar de um pesadelo que insiste em nos perseguir acordadas. Arrumei uma mala às pressas. Roupas, documentos, o diário, o pendrive com as gravações, e senti cada objeto pesar como se carregasse o passado inteiro. Daniela segurava minha mão com força, pequena e ao mesmo tempo gigante pela coragem que mostrava. A casa ficou para trás, escura e imóvel, e o cheiro da noite parecia misturar medo e alívio. No carro, o rádio tocava uma música qualquer, mas eu mal percebia. Minha mente estava em alerta, calculando rotas, horários e qualquer possibilidade de ele nos encontrar. Pensei na irmã Carmen, na casa dela como porto seguro, e rezei baixinho para que ela nos recebesse sem perguntas. Enquanto dirigia, repetia para mim mesma que estávamos fazendo a coisa certa, e isso me dava uma tênue calma. Chegamos à casa da Carmen com o céu ainda cinzento de madrugada. Ela abriu a porta e, sem precisar de explicações longas, nos envolveu num abraço que tinha cheiro de casa de mãe. A sala estava iluminada por uma lâmpada amarelada e o café recém-passado enchendo o ar com conforto. Coisas simples que naquele momento significavam sobrevivência. Daniela desabou no sofá, exausta, e eu sentei ao lado dela, segurando sua cabeça no meu colo como quando era pequena. Conversamos em cochichos. Ela contou detalhes com voz entrecortada, e eu fui ouvindo cada palavra como quem recolhe estilhaços para montar um coração partido. Carmen foi buscar remédios, contatos de um advogado amigo e um número de uma promotoria que havia atendido casos parecidos. A casa dela virou o nosso quartel-general. Proteção, estratégia e colo. Eu, pela primeira vez desde que descobri, senti que não estávamos sozinhas. Na manhã seguinte, enquanto o cheiro de pão tostado invadia a cozinha,
Daniela dormia num quarto emprestado e eu olhava para o teto com noites de sono acumuladas. Liguei para a promotoria e marquei uma consulta com uma psicóloga indicada por Carmen. Não dava para adiar o cuidado emocional que minha filha precisava. Ao mesmo tempo, sabia que tínhamos de preservar provas e selar a questão legalmente. O pendrive com a gravação era nossa arma e, ao mesmo tempo, nossa cruz. Falei com a advogada por telefone, expliquei de forma contida o que havia e combinei os próximos passos: perícia, registro em cartório, testemunhas. Cada ligação me lembrava que a fuga era só o começo. O caminho seria longo e cheio de batalhas. A manhã parecia clara, mas eu via uma névoa de incerteza no futuro. E essa névoa exigia coragem. Os dias seguintes foram um turbilhão de visitas a delegacias, consultas e encontros com a promotoria. A fiscal Alicia nos recebeu com um olhar de quem já viu muita dor e com profissionalismo que me deu alguma segurança imediata. Entreguei o pendrive, o diário e o meu depoimento. Foi estranho e ao mesmo tempo necessário reviver os fatos em voz alta. A verdade precisa ser contada para ganhar corpo e virar processo. Enquanto isso, Daniela começou a receber atendimento psicológico. Vi a menina que era minha filha se desfazer e se remontar em pequenas etapas. Cada sessão era uma ferida exposta com uma pomada de cuidado. Lenta, dói, mas cura um pouco. Eu me sentia exausta e ao mesmo tempo apreensiva, sempre com o pensamento em proteger não só Daniela, mas também a prima Sofia, que agora eu temia estar em risco. Houve momentos em que a culpa me esmagou como muro pesado. Eu me perguntava como não percebi antes, replayando memórias, conversas e gestos, buscando sinais que eu tinha deixado passar. Carmen me chamava ao colo e dizia verdades duras. Rosa, você não tinha como saber. Agora você está fazendo tudo certo. Essas palavras, simples, me consolavam e me lembravam que a maternidade também aprende em meio ao incêndio. Aprendi a aceitar ajuda. Gente da família trazendo comida, vizinhos oferecendo roupas, amigos conectando-nos com redes de apoio. Essa rede tênue de carinho foi um remédio prático e emocional. Ainda assim, à noite, quando as luzes se apagavam, o medo de que ele reagisse me acompanhava como sombra teimosa. Com o passar das semanas, montamos um plano de proteção mais sólido. Mudança temporária de endereço, alteração de rotinas, troca de telefones e cuidado com redes sociais. A promotoria pediu medidas protetivas e conseguimos um mandado de afastamento que, embora não perfeito, foi um alívio concreto. Daniela fez intercâmbio de segurança na faculdade e eu a acompanhei em cada matrícula, cada consulta, cada pequeno passo que parecia reconstruir um futuro. Sentíamos, devagar, que estávamos retomando o direito básico de respirar, sem pular a cada barulho. Ao mesmo tempo, preparei-me para o processo legal, depoimentos, laudos e presença em audiências. A vida prática voltava em pequenos gestos: arrumar a casa nova, escolher um colchão, plantar uma muda no quintal para simbolizar a esperança. Mesmo no refúgio, a ferida continuava aberta, mas começamos a costurá-la com cuidado. Daniela, em momentos de luz, falou que queria estudar psiquiatria infantil. Ouvi aquilo como promessa. Eu comecei a frequentar grupos de apoio para mães e vítimas. Ouvir e ser ouvida transformou minhas culpas em força comunitária. A cada encontro, percebia que nossa história não era só nossa, era espelho e alerta para outras mulheres. Aos poucos, a vida retomou ritmos simples: café da manhã com conversa, estudos, sessões, caminhadas noturnas para exalar o medo. Ainda havia noites em que as lembranças vinham com força, mas havia também manhãs em que o sol parecia mais amigo. E ali, entre o peso e a leveza, entendi que o refúgio não era apenas um lugar. Era nossa disposição de continuar. Na manhã seguinte, acordei com uma força que nem parecia minha. O medo ainda estava ali, mas havia se transformado em algo mais firme, uma espécie de coragem dolorosa. Coloquei o pendrive, o diário e os documentos numa pasta e olhei para Daniela, que ainda dormia.
Toquei seu rosto e prometi, em silêncio, que nunca mais permitiria que alguém a ferisse. Vesti uma roupa simples, respirei fundo e, junto com Carmen, fomos até a promotoria. Cada passo até lá parecia ecoar a palavra justiça no chão. O prédio era frio, com cheiro de café e papel, aquele típico aroma de burocracia misturado à esperança de quem busca respostas. Fomos recebidas pela fiscal Alicia, uma mulher de olhar firme e voz calma, que me escutou com atenção rara. Quando mostrei as gravações, ela ficou em silêncio por alguns segundos. O silêncio dela dizia tudo: incredulidade, revolta, compaixão. Então, levantou-se, respirou fundo e disse que aquilo seria tratado com prioridade máxima. Pela primeira vez, senti que alguém acreditava em mim. Enquanto eu falava, Daniela chorava baixinho. Alicia a abraçou com cuidado e disse que ela não estava sozinha. O tom dela não era de pena, mas de força. Saímos de lá com o registro oficial, o pedido de prisão preventiva e encaminhamentos para assistência psicológica e jurídica. Ainda assim, o coração continuava apertado. Parte de mim queria que tudo fosse resolvido rapidamente. Outra parte sabia que o processo seria longo e cheio de provas, audiências, esperas. Mas o primeiro passo estava dado. Na saída, o sol parecia mais forte do que de costume. Senti o calor tocar meu rosto e, por um instante, deixei as lágrimas caírem sem vergonha. Carmen me segurou pela mão e disse: "Agora é o começo, Rosa. E começos, mesmo dolorosos, também são libertação." Naquela frase, havia algo de profético. Era como se o universo me dissesse que eu finalmente havia atravessado a linha que separa o medo da luta. Os dias seguintes foram intensos. Fui chamada para depor novamente, entreguei cópias dos vídeos e autorizei perícias. A advogada da promotoria explicou que o processo seguiria sob sigilo, mas que a prisão preventiva poderia sair a qualquer momento. Daniela, ainda abalada, começou o tratamento com a terapeuta indicada. Eu a acompanhava em todas as sessões, e cada lágrima dela era uma cicatriz minha tentando cicatrizar junto. Quando a notícia da ordem de prisão chegou, o telefone tocou e Alicia disse apenas: "Ele será encontrado, a senhora pode respirar." Senti um peso sair do peito. O ar entrou de novo e o mundo pareceu menos cinza. Daniela me abraçou forte, como se aquele momento fosse um renascimento silencioso para nós duas. Mas a justiça humana anda devagar, e eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. A verdade começava a se espalhar dentro da família, e eu precisava me preparar, porque quando o segredo vem à tona, nem todos estão prontos para encarar o que ele revela. Contar à família foi, talvez, uma das tarefas mais dolorosas da minha vida. Não havia manual para explicar uma tragédia assim, muito menos palavras que aliviassem o impacto. Escolhi começar por Estela, minha cunhada, mãe de Sofia. Ela sempre foi próxima de Ricardo, e por isso mesmo a conversa precisava ser feita com cuidado. Liguei pedindo que viesse até a casa de Carmen, dizendo apenas que era urgente. Quando ela chegou e me viu pálida, com os olhos vermelhos, soube que algo grave havia acontecido. Sentamos na sala e o ar parecia pesado, quase imóvel. Contei tudo: as desconfianças, o diário, as câmeras, o vídeo. A cada frase, o rosto dela mudava de cor, passando da incredulidade à raiva, depois à tristeza. Não, não pode ser o Ricardo, repetia, tentando encontrar no ar uma justificativa que não existia. Mostrei as gravações. Ela colocou a mão na boca, recuou, e lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto. Ficamos em silêncio por longos minutos, apenas respirando o peso da verdade. Foi então que ela disse algo que gelou meu sangue. "Rosa, eu acho que a Sofia também anda estranha." Por um instante, o mundo parou. Estela contou que a filha vinha se isolando, com olheiras, sono agitado e um medo inexplicável de dormir fora de casa. As peças começaram a se encaixar numa sequência cruel. Aquilo que eu temia, que Daniela não tivesse sido a única, começava a tomar forma diante de mim. Fomos até o quarto e ligamos para Sofia por vídeo. A menina atendeu com a voz trêmula.
E quando Estela perguntou se algo ruim tinha acontecido, ela desabou em choro. Tia Rosa, ele me fez prometer que nunca contaria. Essas palavras ecoaram como punhais. Eu não sabia se abraçava Estela ou gritava. Daniela, ao ouvir, correu para o quarto e as duas se abraçaram chorando, unidas pela dor que jamais deveriam compartilhar. Estela ficou em choque e eu vi nos olhos dela o mesmo desespero que um dia vi nos meus. A negação inicial deu lugar a uma raiva silenciosa, um desejo de justiça que nascia da alma. Decidimos ali mesmo que Sofia também falaria com a promotoria. Era hora de juntar forças, não de se calar. Eu disse a Estela o que uma mulher disse a mim semanas antes. O silêncio protege o culpado. A verdade liberta, mesmo quando dói. Nos dias seguintes, a casa de Carmen virou refúgio e campo de guerra. As duas meninas dormiam juntas, e eu e Estela fazíamos rodízio para acompanhar as audiências e os depoimentos. Havia cansaço, lágrimas e raiva, mas também uma nova força que brotava do fundo do peito. Já não éramos mulheres indefesas, éramos mães em marcha. Naquele momento, entendi que a dor compartilhada pode ser transformada em arma de justiça. E por mais que o horror nos unisse, a união também nos salvava. Mas a revelação sobre Sofia era só o início. O caso estava prestes a se tornar ainda maior, e as consequências alcançariam toda a cidade. As horas seguintes àquela conversa pareceram uma eternidade. Estela mal conseguia falar, apenas andava de um lado para o outro, com as mãos na cabeça e os olhos perdidos. Sofia estava em choque, abraçada a Daniela, chorando em silêncio. Eu me sentia entre a dor e a fúria, sem saber se queria gritar, chorar ou destruir tudo ao redor. A confirmação de que havia outra vítima, e dentro da própria família, tornava tudo ainda mais cruel. O que antes era um pesadelo particular, agora se transformava em um escândalo prestes a explodir. Na manhã seguinte, fomos todas à promotoria. Alicia nos recebeu novamente, com o mesmo olhar firme e a serenidade de quem já esperava o pior. Sofia confirmou cada detalhe, com lágrimas e pausas longas. As histórias coincidiam, os horários, as ameaças, os gestos. Era impossível negar. Alicia registrou tudo e prometeu medidas imediatas de proteção para as duas. Ali, diante da lei, o nome de Ricardo deixou de ser apenas o de um homem respeitado. Passou a ser o de um criminoso em processo. Enquanto a fiscal falava, vi Daniela apertar a mão da prima com força. As duas, tão jovens, já marcadas por uma dor que não escolhe a minha idade. Eu me sentia ao mesmo tempo impotente e orgulhosa. Impotente por não ter impedido antes, mas orgulhosa por vê-las ali, firmes, transformando o medo em denúncia. Era o início de uma nova fase, o tempo em que o silêncio dava lugar à voz e a verdade, mesmo ferindo, começava a libertar. Dias depois, a notícia chegou. Ricardo havia sido preso preventivamente. A polícia o encontrou no escritório, calmo, tentando agir como se tudo fosse um mal-entendido. Quando soube, não senti alívio imediato. Senti um vazio. Era como se o peso saísse, mas deixasse um buraco difícil de preencher. Daniela chorou, mas disse uma frase que jamais esqueci. Agora ele vai saber o que é dormir com medo. A prisão dele repercutiu em toda a comunidade. Jornais locais, vizinhos, colegas de trabalho, todos comentavam espantados. A imagem do advogado exemplar desmoronava publicamente. E com ela, a máscara que ele havia usado por tantos anos. Algumas pessoas duvidavam, outras se calavam por conveniência, mas a verdade já não podia ser apagada. Em meio ao caos, recebemos apoio de grupos de mulheres, psicólogas e entidades sociais. Cada abraço, cada mensagem, cada gesto de solidariedade era um lembrete de que não estávamos sozinhas. Sofia e Daniela começaram a terapia juntas e pela primeira vez vi um brilho tímido de esperança nos olhos delas. O medo ainda existia, mas a coragem agora era maior. Eu sabia que a prisão não traria paz imediata. O trauma não desaparece com um boletim de ocorrência, mas era um passo. Um primeiro tijolo na reconstrução de tudo o que ele tentou destruir. E mesmo em meio ao cansaço,
uma certeza me sustentava. A justiça havia começado a agir, e nós jamais voltaríamos a ser as mesmas. Depois que Ricardo foi preso, o silêncio voltou a habitar a casa, mas de um jeito diferente. Não era mais o silêncio do medo, era o do vazio, o da alma tentando entender o que sobrou depois da tempestade. Eu olhava para Daniela e via nela uma mistura de fragilidade e força que me partia o coração. Às vezes, ela passava horas em frente à janela, quieta, como se o mundo tivesse perdido o som. Outras vezes, chorava de repente, sem explicação. Eu queria abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem, mas dentro de mim existia um peso que me impedia de respirar. A culpa. Era impossível não me perguntar todos os dias: como não percebi antes? Como não ouvi os gritos escondidos nos gestos dela, os pedidos de socorro disfarçados de silêncio? Revivia mentalmente cada lembrança, os jantares, os olhares, as ausências, tentando encontrar o momento exato em que tudo começou a desmoronar. E quanto mais eu lembrava, mais me sentia cúmplice, mesmo sem querer. O amor de mãe tem disso. Ele se transforma em culpa quando não consegue proteger. Daniela começou as sessões de terapia, e as primeiras semanas foram duras. Ela tinha pesadelos, crises de ansiedade e muitas vezes acordava gritando. Eu corria até o quarto, a abraçava e ficávamos as duas chorando até o amanhecer. A terapeuta dizia que era parte do processo, que o corpo precisava expulsar o trauma em ondas, mas ouvir isso não diminuía a dor. Era como assistir alguém que você ama se reconstruindo em pedaços, devagar, dolorosamente, mas ainda assim tentando. Enquanto ela lutava para cicatrizar, eu lutava contra mim mesma. A culpa me acompanhava em tudo, ao cozinhar, ao dormir, ao olhar no espelho. Eu via no meu reflexo a mulher que confiou demais, que acreditou na aparência de um homem que escondia o inferno. Carmen tentava me consolar. Dizia que ninguém é preparada para lidar com monstros vestidos de gentileza. Mas no fundo, eu sabia que o perdão que eu mais precisava conquistar era o meu próprio. O peso da exposição pública piorava tudo. Mesmo com a prisão, os comentários começaram a circular. Jornalistas batiam à porta, vizinhos cochichavam, e eu sentia os olhares me seguirem nas ruas. As pessoas têm uma estranha curiosidade pela dor alheia. Se aproximam para ver o sofrimento de perto, mas poucas estendem a mão. Foi nesse momento que aprendi o verdadeiro significado da solidão, mesmo cercada de gente. Daniela, aos poucos, começou a reagir. Voltou a estudar, começou a escrever e a desenhar novamente. Cada traço no papel era uma tentativa de recontar a própria história com menos dor. Eu a observava e pensava: se ela consegue seguir, eu também preciso aprender. Foi aí que comecei minha própria terapia, um passo que me ajudou a respirar novamente e a entender que o amor, mesmo ferido, ainda é capaz de reconstruir. A culpa nunca desapareceu totalmente. Ela apenas mudou de forma. Hoje, ela vive em mim como uma lembrança, uma cicatriz que me lembra do que preciso proteger. Mas junto com ela, nasceu algo novo. A consciência de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre será o primeiro passo da cura. A notícia se espalhou mais rápido do que eu imaginava. No início, a imprensa só mencionava o caso de forma vaga. Advogado respeitado, investigado por crime hediondo. Mas bastou o nome de Ricardo aparecer para que tudo explodisse. As manchetes se multiplicaram, os repórteres acamparam na frente da casa de Carmen. E, de repente, a dor que era nossa se tornou espetáculo para o mundo. Eu assistia à televisão e via o rosto dele estampado na tela, entre comentários e suposições, enquanto a minha vontade era apenas desaparecer. Alguns jornais buscavam sensacionalismo, distorcendo detalhes, inventando histórias, explorando o sofrimento de Daniela como se fosse entretenimento. Outros, mais sérios, tentavam abordar o caso com respeito, mas ainda assim, ver a vida exposta daquela maneira era como reviver o trauma em público. Cada nova reportagem arrancava um pedaço do nosso silêncio.
E o que mais doía era saber que, enquanto o país comentava, minha filha tentava, em casa, apenas respirar sem sentir culpa. As redes sociais se tornaram um campo minado. Pessoas que nunca nos viram opinavam, julgavam, criavam versões. Uns ofereciam apoio, outros escreviam barbaridades. Foi um aprendizado amargo. O mundo tem sede de tragédias, mas pouca compaixão. Daniela apagou suas contas e eu fiz o mesmo. Precisávamos de silêncio, de recolhimento. Carmen chegou a brigar com um repórter que tentou fotografar Daniela saindo da terapia. A exposição não era apenas cruel, era desumana. Apesar de tudo, algo começou a mudar dentro de mim. O medo inicial foi dando lugar a uma determinação nova. Se o mundo queria olhar, então que visse também a verdade, não apenas os escândalos. Comecei a dar pequenas declarações, escolhendo palavras com cuidado, falando sobre a importância de denunciar, de ouvir os filhos, de prestar atenção nos sinais. Não era fácil, mas era necessário. Eu não podia deixar que nossa história fosse reduzida a uma manchete. Ela precisava se tornar um alerta. Daniela, com o tempo, começou a compreender isso também. Um dia, durante uma sessão de terapia, ela me disse: "Mãe, se a nossa dor puder salvar alguém, então ela não foi em vão." Aquelas palavras me atravessaram como uma luz. Vi ali o nascimento de algo bonito no meio do caos, a transformação da dor em propósito. Ainda havia quem duvidasse, quem murmurasse, quem defendesse o indefensável. Mas percebi que a verdade tem uma força silenciosa. Ela não precisa convencer, ela apenas existe. E aos poucos, as pessoas começaram a ver Ricardo como ele realmente era. As máscaras caíram e a reputação dele desmoronou junto com as mentiras. A exposição pública, por mais cruel que tenha sido, serviu para iluminar o que muitos preferem esconder. E de alguma forma, foi esse holofote que abriu portas para outras mulheres falarem, denunciarem, se libertarem. A vergonha que antes me prendia começou a se dissolver. E no lugar dela, nasceu uma coragem que eu nem sabia possuir. O processo começou com um frio na barriga que eu nunca havia sentido antes. Entrar num tribunal é como atravessar um campo de batalha. Mesmo quando se está do lado da verdade, o medo não deixa de existir. O advogado da defesa tentava inverter tudo, questionar o caráter, manipular palavras, e às vezes parecia que o sistema inteiro trabalhava para cansar quem busca justiça. Eu observava Ricardo no banco dos réus, impecável no terno, tentando manter a pose de homem honrado. Era estranho vê-lo ali, cercado por policiais, mas ainda tentando controlar o ambiente com o mesmo olhar de antes. Daniela tremia quando soube que teria de depor. Passou noites sem dormir, ensaiando respostas com a psicóloga e comigo. Eu dizia que ela não precisava ser perfeita, apenas verdadeira. No dia do depoimento, a vi caminhando até o tribunal com passos firmes, o cabelo preso e o olhar determinado. Havia uma força nova nela, uma espécie de maturidade que o sofrimento forjou. Quando ficou frente a frente com o pai, o silêncio que se instalou na sala foi quase palpável. Ela ergueu a cabeça e começou a falar. Cada palavra dela soava como libertação. As audiências seguintes foram longas, cansativas e às vezes cruéis. A defesa tentava distorcer os fatos, lançar dúvidas, criar versões absurdas. Mas as provas eram incontestáveis. O vídeo, o diário, os testemunhos, os laudos psicológicos. Cada documento era um golpe de realidade que derrubava as mentiras dele uma a uma. Ainda assim, eu aprendia na prática que justiça é uma maratona, não uma corrida. Exige paciência, resistência e fé. Durante os intervalos, eu via mães e mulheres sentadas pelos corredores, cada uma com sua dor, cada uma esperando por justiça. Percebi que nossa história era uma entre muitas e que, de alguma forma, estávamos todas conectadas pela coragem de enfrentar o invisível. Comecei a conversar com algumas delas, a trocar palavras de força. Descobri que a solidariedade nasce mesmo nos lugares mais improváveis, até num tribunal. Enquanto o julgamento avançava, eu aprendi a controlar a raiva.
Não adiantava gritar. O que sustentava era a verdade dita com calma. Daniela, apesar das crises, nunca desistiu de comparecer. Em um dos dias mais difíceis, ela disse ao juiz: "Eu só quero poder dormir sem medo." A sala inteira ficou em silêncio. Vi lágrimas até nos olhos dos jurados. Foi nesse instante que percebi que a voz dela, doce e firme, era mais poderosa do que qualquer argumento técnico. Ricardo, por fim, quebrou o personagem. Diante das provas, perdeu o controle, começou a se contradizer e o verniz da arrogância se desfez. Aquilo foi a confirmação do que eu já sabia. O mal não se sustenta diante da verdade. Eu não precisava mais odiá-lo. O sistema cuidaria de puni-lo. Meu papel agora era cuidar da minha filha e de mim. Quando o juiz anunciou que a sentença seria proferida na semana seguinte, senti o coração pulsar como tambor. O fim da luta estava próximo e, ao mesmo tempo, um novo capítulo prestes a começar. Aquela história não seria lembrada apenas como tragédia, mas como um testemunho de resistência, coragem e verdade. O dia da sentença chegou envolto em um silêncio estranho, quase sagrado. Acordei antes do sol nascer. Preparei um café que esfriou sem ser bebido e fiquei sentada à mesa, olhando o relógio como quem espera o destino. Daniela saiu do quarto vestida com uma calma que não era ausência de medo, mas presença de força. Nos olhamos em silêncio. Não precisávamos dizer nada. Ambas sabíamos que aquele seria o dia em que o passado finalmente teria nome e peso diante da justiça. No tribunal, o ambiente era tenso. O som das cadeiras, o murmúrio das vozes, o papel sendo virado, tudo parecia mais alto do que o normal. O juiz entrou e o ar ficou pesado. Eu via Ricardo ali, com o rosto abatido, tentando esconder o pânico atrás da frieza que um dia me enganou. Ele evitava olhar para Daniela. Pela primeira vez, senti que o poder havia trocado de mãos. O medo agora era dele. Quando o juiz começou a ler a decisão, o tempo pareceu parar. As palavras culpado e 12 anos de prisão ecoaram pela sala como sinos quebrando o silêncio da alma. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Não havia alegria nem alívio completo. Apenas um sentimento de justiça feita, ainda que tardia. Daniela chorava baixinho, e eu segurei sua mão. Era o fim de um ciclo, o fechamento de uma ferida aberta em público e sangrada em silêncio por tanto tempo. O juiz falou sobre a gravidade do crime, a coragem das vítimas e a importância da denúncia. As pessoas na sala nos olhavam com respeito, algumas até emocionadas. E naquele instante entendi que não éramos apenas uma família ferida. Éramos símbolo de algo maior, a voz das que nunca foram ouvidas. Ao sair do tribunal, o céu estava nublado, mas havia uma leveza no ar. Daniela me abraçou e disse: "Agora posso respirar, mãe." E eu percebi que aquele abraço era a verdadeira sentença que importava, o recomeço. Ainda havia um longo caminho de cura pela frente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. Nos dias seguintes, a notícia da condenação se espalhou e muitas pessoas vieram nos procurar. Mulheres, mães, filhas, cada uma com sua história, com sua dor. Descobri que, quando uma mulher tem coragem de expor a verdade, ela abre uma porta por onde outras conseguem passar. E essa foi a maior vitória de todas. Transformar o trauma em força coletiva. Ainda choro às vezes, especialmente quando lembro da menina que minha filha era antes de tudo isso. Mas agora, as lágrimas não vêm mais de culpa. Vêm de gratidão, porque sobrevivemos, porque resistimos e porque, mesmo quebradas, seguimos em frente. A justiça humana fez sua parte, e agora começava o trabalho mais difícil: reconstruir a alma. Depois da sentença, o mundo parecia diferente. O barulho constante que vivia dentro de mim deu lugar a um silêncio novo. Não o silêncio da dor, mas o da reconstrução. Mudamos de casa, de bairro e até de rotina. Eu queria que Daniela tivesse um novo começo, longe das lembranças que ainda pairavam no ar da antiga casa. Escolhi um lugar simples, com um jardim pequeno e uma varanda onde o sol entrava pela manhã.
Era um recomeço simbólico, um espaço onde poderíamos reaprender a viver sem medo. No primeiro dia na nova casa, abrimos as janelas e deixamos o vento entrar. Daniela correu pelos cômodos vazios, rindo de leve, e aquela risada que eu não ouvia há tanto tempo soou como um milagre. Passamos o dia pintando as paredes, escolhendo cores suaves. Ela escolheu lilás para o quarto, porque lilás é cor de cura, disse sorrindo. Eu sorri de volta com os olhos marejados. Naquele gesto simples, percebi que o processo de renascimento começava ali, entre pincéis, cheiros de tinta e esperança. Daniela retomou a universidade depois de alguns meses. No começo foi difícil. Ela se sentia observada, julgada e temia os cochichos dos colegas. Mas aos poucos foi reencontrando o brilho de quem sabe que sobreviveu ao impossível. Quando me contou que queria estudar psiquiatria infantil, fiquei em silêncio por um momento, tentando conter a emoção. Quero ajudar crianças que se sentem sozinhas, mãe, disse. E naquele instante, eu soube que ela estava transformando a dor em missão. Eu também comecei a me reconstruir. Fiz terapia, comecei a caminhar ao nascer do sol e a escrever num caderno tudo o que sentia. Era meu jeito de desatar os nós do passado. Descobri que a cura vem em ondas, algumas suaves, outras violentas, mas todas necessárias. Havia dias em que o peso parecia voltar, mas agora eu tinha ferramentas para enfrentá-lo. Aprendi a respirar fundo, a chorar quando preciso e, principalmente, a não me culpar mais por ter acreditado no amor errado. Com o tempo, a nova rotina trouxe leveza. As manhãs ganharam o som dos pássaros e o cheiro do café fresco que eu preparava com prazer. Daniela às vezes sentava comigo na varanda e falávamos sobre o futuro, sobre viagens, sobre a vida simples que estávamos redescobrindo. A dor não desapareceu. Ela apenas aprendeu a se acomodar dentro de nós, como uma lembrança que já não domina, mas ensina. Certa tarde, encontramos uma caixa de fotos antigas enquanto organizávamos o armário. Entre as imagens, havia uma de Daniela ainda criança, vestida de bailarina. Ela olhou, suspirou e disse: "Essa menina ainda vive aqui dentro, mãe." E eu percebi que, apesar de tudo, o brilho da infância nunca morre completamente. Ele apenas se esconde até que a segurança volte a existir. A reconstrução não foi um ponto final, mas um recomeço. E nesse recomeço, aprendi que a força não está em esquecer, mas em seguir, mesmo lembrando. Porque o amor verdadeiro, aquele que cura, não é o que nega a dor, é o que escolhe florescer apesar dela. A cura não chegou de uma vez. Ela veio em pequenas doses, discretas, quase invisíveis, como o nascer do sol que começa tímido antes de iluminar o dia. Daniela continuava firme na terapia e eu acompanhava cada avanço com o coração cheio de gratidão. No início, ainda havia pesadelos, crises de ansiedade e momentos em que ela se fechava no quarto, em silêncio. Mas agora, ao invés de fugir, ela enfrentava. Aos poucos, aprendeu que o trauma não desaparece, ele se transforma, e quando é tratado com amor e paciência, perde o poder de controlar. Eu também precisei de ajuda para curar o que não se vê. Meu terapeuta dizia que o perdão é um processo interno, não uma absolvição do outro. E, de certa forma, ele tinha razão. Aprender a me perdoar foi mais difícil do que qualquer outra coisa. Demorei para entender que falhar em perceber o mal não me tornava cúmplice, me tornava humana. Comecei a olhar para mim com mais compaixão, aceitando minhas fragilidades sem vergonha. Cada sessão era uma limpeza emocional, uma conversa comigo mesma que, aos poucos, me libertava. Com o passar dos meses, Daniela começou a se abrir para o mundo de novo. Fez novos amigos, voltou a sorrir com espontaneidade e até se permitiu conhecer alguém. Arturo era um jovem tranquilo, estudante de medicina, com um olhar sereno e um jeito respeitoso que transmitia segurança. No início, eu temi. Qualquer homem me despertava desconfiança. Mas ver Daniela sendo tratada com gentileza e paciência foi como um bálsamo. Ela merecia viver o amor de forma saudável,
sem medo. Certa noite, quando Arturo veio jantar conosco, percebi algo diferente no ar. O riso de Daniela era leve, o olhar dela brilhava. Era como se o passado, por um momento, tivesse se tornado apenas lembrança. Depois que ele foi embora, ela me abraçou e disse: "Mãe, pela primeira vez em anos, senti paz." Chorei em silêncio, não de tristeza, mas de alívio. Entendi que a cura da alma acontece assim, nos momentos simples, nos gestos pequenos que restauram a confiança na vida. Eu também comecei a me reconectar com o mundo. Retomei amizades antigas, voltei a frequentar a igreja e encontrei conforto nas orações que antes faziam eco dentro de mim. Reaprender a acreditar em algo maior foi parte essencial da minha própria cura. Deus, que antes eu questionava em silêncio, se fez presente nos detalhes. No abraço da minha filha, na brisa da manhã, no riso que voltava a preencher a casa. Com o tempo, percebi que a dor nos havia transformado. Já não éramos as mesmas mulheres que fugiram naquela madrugada. Éramos sobreviventes. E mais do que isso, éramos testemunhas vivas de que a esperança pode florescer no terreno da tragédia. Daniela começou a escrever um livro sobre sua experiência e me pediu para participar. Disse que queria dar voz às meninas que nunca conseguiram falar. Foi aí que percebi: a cura verdadeira é quando a dor deixa de ser ferida e passa a ser propósito. E naquele momento, eu entendi que finalmente estávamos livres. Achei que tudo tivesse finalmente se acalmado, que o passado, mesmo dolorido, havia encontrado seu lugar na memória e que o futuro poderia, enfim, ser um pouco mais leve. Mas a paz tem um jeito estranho de ser interrompida, e às vezes o medo retorna quando menos se espera. Foi numa manhã de terça-feira que recebi a ligação da promotoria. Ricardo havia solicitado liberdade condicional. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. A notícia caiu sobre nós como uma sombra. Daniela estava na faculdade quando me ligaram. Esperei ela chegar para contar e, ao ver meu semblante, ela entendeu antes mesmo de eu falar. "Ele quer sair, não é?" Perguntou com os olhos marejados. Confirmei com a cabeça. O silêncio que se instalou na sala era quase palpável. Era o mesmo medo antigo, voltando para testar o quanto tínhamos realmente nos curado. Nos dias seguintes, o clima ficou pesado. As lembranças voltaram, os pesadelos também. Eu tentava parecer forte, mas por dentro estava tomada por uma mistura de raiva e impotência. Como o sistema poderia permitir que alguém capaz de tanto mal tentasse sair antes do tempo? Carmen me ajudou a manter a calma, dizendo que ainda havia um processo, uma audiência, que nada estava decidido. Mas a incerteza era cruel. O simples fato de ele tentar já reabria feridas que demoraram tanto a cicatrizar. Daniela, porém, reagiu de um jeito que me surpreendeu. "Mãe, não vamos fugir de novo. Eu quero enfrentá-lo. Quero que ele me veja forte. Quero que saiba que eu não tenho mais medo." Aquilo me deixou sem palavras. A menina assustada de antes agora falava como uma mulher segura, dona da própria história. Havia coragem nos olhos dela e uma serenidade que me fez perceber o quanto crescera nesse processo. Começamos a reunir novamente os documentos, laudos e relatórios médicos. A promotoria solicitou nossa presença para a nova audiência e a fiscal Alicia garantiu que fariam de tudo para manter a sentença. "Ele não mudou, Rosa, e nós temos que mostrar isso ao juiz", disse ela. Concordei. Não bastava confiar na justiça. Era preciso estar presente, reafirmar a verdade quantas vezes fosse necessário. As noites voltaram a ser insones. Eu ficava imaginando se ele pensava em nós, se planejava vingança, se sonhava em reverter a condenação. O medo se misturava à indignação, e por mais que eu tentasse acalmar o coração, havia algo em mim sempre alerta. A diferença é que, agora, eu sabia lidar com o medo. Ele não me paralisava mais. Apenas me lembrava do que estava em jogo. Dessa vez, não éramos vítimas tentando sobreviver. Éramos mulheres prontas para lutar novamente, se preciso. E mesmo que a ameaça tivesse voltado, algo em mim dizia que, agora, a história terminaria de outro jeito.
Porque a justiça que nasce da alma não precisa de tribunais para existir. Ela vive dentro da consciência de quem se recusa a se calar. O dia da audiência chegou com o mesmo frio no estômago que senti na primeira vez. Mas dessa vez havia algo diferente. Não era medo, era determinação. Daniela acordou cedo, prendeu o cabelo, colocou uma roupa sóbria e me disse: "Hoje não somos mais as mesmas." Eu apenas assenti, com os olhos marejados. Pegamos o mesmo caminho de antes, o mesmo tribunal, mas com passos mais firmes e o coração cheio de propósito. Quando entramos na sala, o ar parecia denso, pesado. Ricardo já estava lá, algemado, o olhar baixo, o rosto envelhecido. Mesmo assim, ainda havia nele aquela tentativa de controle, o mesmo olhar frio que um dia me convenceu de amor. Mas agora ele era apenas um homem derrotado. Daniela manteve o olhar fixo, sem desviar por um segundo. Era como se naquele confronto silencioso ela estivesse encerrando o ciclo que começou anos atrás. A fiscal Alicia iniciou a audiência apresentando os relatórios psicológicos, as provas e as consequências emocionais que Daniela e Sofia ainda carregavam. Falou com firmeza, sem dramatizar, mas com uma força que preenchia a sala. "Não é sobre vingança", ela disse. "É sobre proteção e respeito à dor de quem sobreviveu." Cada palavra dela parecia ecoar em mim. Era como se estivesse dizendo tudo o que eu mesma queria gritar. Quando o juiz pediu para Daniela falar, o tempo parou. Ela respirou fundo, se levantou e caminhou até o microfone. A voz dela estava firme, sem tremor. "Excelência", começou. "Eu não quero justiça por raiva, mas por respeito à menina que eu fui. Por todas as vezes que achei que era culpa minha. Eu não sou a mesma, e ele também não merece a liberdade de quem destruiu o que eu era." A sala ficou em silêncio. Até o juiz desviou o olhar por um instante, visivelmente tocado. Sofia também prestou seu depoimento. Chorou, mas manteve a coragem. Disse que ainda sonhava com o passado, mas que não deixaria o medo guiar seu futuro. Eu as olhava, e dentro de mim algo se desarmava, como se o peso de todos aqueles anos finalmente começasse a sair. Aquelas meninas, que um dia foram prisioneiras do silêncio, agora eram a própria voz da justiça. Depois das falas, o juiz pediu um intervalo para analisar o caso. Ficamos esperando na sala ao lado, mãos dadas, corações acelerados. Eu orava em silêncio, pedindo apenas uma coisa: que ele não saísse. Que o passado não voltasse a assombrar o pouco de paz que conseguimos reconstruir. Quando voltamos para ouvir a decisão, o juiz respirou fundo e disse: "Pedido de liberdade condicional indeferido." Daniela fechou os olhos e sorriu em silêncio. Eu, sem conseguir me conter, deixei as lágrimas escorrerem. Não eram de dor, eram de alívio. Estela e Sofia se abraçaram e Alicia olhou para mim com aquele mesmo olhar sereno de quem cumpre um propósito. A justiça havia, mais uma vez, prevalecido. Saímos do tribunal sob um sol brilhante e o vento parecia diferente, leve, limpo, livre. Daniela me abraçou e disse: "Agora sim, mãe, acabou." E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. Os meses que vieram depois daquela audiência foram como uma estação nova se abrindo dentro de nós. O medo, que antes morava em cada canto da casa, começou a dar lugar à paz. Acordar sem sobressaltos, andar na rua sem olhar para trás. Coisas simples que voltaram a ter significado. Daniela se formou na universidade com honra, e eu chorei do início ao fim da cerimônia. Quando ela subiu ao palco para receber o diploma, vi não apenas uma jovem formada, mas uma sobrevivente que transformou cicatrizes em asas. Depois da formatura, ela decidiu se dedicar ao voluntariado. Começou a trabalhar com vítimas de abuso, ouvindo histórias parecidas com a dela, acolhendo dores que conhecia de perto. Eu a observava em silêncio, admirando sua coragem. Era impressionante ver como o sofrimento, quando curado, pode se tornar um dom. Daniela dizia que queria ser para outras meninas o que eu fui para ela. Um porto seguro.
E ouvir isso foi o maior presente que uma mãe pode receber. A casa também ganhou novos sons. O riso voltou a preencher os cômodos. O cheiro de bolo voltou à cozinha. E até as paredes pareciam mais claras. Sofia nos visitava com frequência e, juntas, elas começaram um pequeno projeto online para conscientizar outras jovens sobre abuso e saúde mental. O que nasceu da dor agora florescia como propósito, e cada passo que elas davam era uma lembrança viva de que a verdade, quando sustentada com coragem, liberta. Eu, por minha vez, descobri um novo sentido para a vida. Passei a escrever sobre a nossa história, não como tragédia, mas como testemunho. Cada palavra era uma forma de dar voz àquelas que ainda vivem no silêncio. Recebi mensagens de mães, mulheres, filhas, pessoas que se reconheceram na minha jornada. E foi nesse diálogo com o mundo que percebi. Quando uma mulher fala, muitas outras se curam junto. O tempo passou e a paz deixou de ser visita. Virou moradora permanente. Às vezes, ainda sonho com os dias sombrios, mas acordo lembrando que o passado não define mais o presente. Daniela e eu aprendemos que perdão não é esquecimento, é libertação. Não para quem causou a dor, mas para quem decidiu não viver mais prisioneiro dela. Hoje, quando olho para o horizonte da varanda, sinto o vento bater no rosto e penso em tudo o que passamos. Sobrevivemos sim, mas mais do que isso, renascemos. E nesse renascimento, entendemos que não há escuridão que dure para sempre. Há sempre uma aurora esperando por quem decide enfrentar a noite. Quando olho para trás, vejo uma linha contínua de dor, coragem e recomeço. Descobri que a vida pode desmoronar num instante, mas também pode se reconstruir com fé, amor e persistência. Eu e Daniela aprendemos da forma mais dura que a verdade dói, mas liberta, e que a justiça, mesmo tardia, sempre chega. O tempo não apaga o passado, mas ensina a caminhar com ele sem medo. Talvez essa história não seja apenas minha. Talvez seja de toda mãe que pressente, mas duvida. De toda filha que sofre em silêncio. De toda mulher que se levanta mesmo depois de ter sido quebrada. Quero que cada pessoa que chegou até aqui entenda que não existe escuridão eterna. Existe luz esperando para ser acesa. E às vezes, essa luz nasce dentro da própria dor. Se você, em algum momento da sua vida, se sentiu sem voz, lembre-se. A verdade é sua arma mais poderosa. Não se cale, não aceite o medo como destino. Fale, denuncie, confie. Há pessoas e caminhos dispostos a te amparar. E quando a tempestade passar, você verá que o sol nunca deixou de existir. Apenas esperava o momento certo para brilhar novamente. Agora te pergunto, o que a sua dor quer te ensinar? Que parte de você precisa ser reconstruída para florescer de novo? Reflita sobre isso. E se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é um lembrete de que sempre há uma segunda chance para recomeçar. Com verdade, com força e com amor.